Vamos falar sobre a crise militar que está agora assolando o governo Lula, troca de comandante do Exército, colocou um outro general, o pessoal está reclamando na rede, tem um pessoal aplaudindo, o pessoal de esquerda aplaude, o pessoal da direita, mais da ponta direita, está reclamando. Vamos conversar sobre a crise militar. Essa crise militar que muita gente dá pitaco, pouca gente entende. Ela teve início lá atrás, bem lá atrás. Isso lá no primeiro ano do governo Bolsonaro. Você que não está inscrito, inscreve-se aqui no canal, a descrição está na bio, ativa o sininho para ser notificado aqui no YouTube. Você que não nos segue aqui no Instagram, segue no Instagram. Você que não segue no Facebook, segue no Facebook, ativa o sininho. E no YouTube, inscreva-se no canal. Todo dia sobe conteúdo novo para você pensar fora da caixa. Mas a crise militar tem início lá no primeiro ano do governo Bolsonaro. E nós vamos passar por toda essa crise, para que você entenda lá o tamanho do imbróglio, o tamanho da confusão. Bolsonaro, quando ele foi eleito em 2018, o Bolsonaro era um cara que não tinha grupo político. Ele sempre um lobo solitário lá no Congresso. Ora, aí ele se socorreu do Exército, onde que ele saiu, ali meio que num processo natural. Porque o Bolsonaro saiu do deputado do baixo clero para presidente da República. Corre ali as Forças Armadas, ele trouxe gente das Forças Armadas para ocupar funções no segundo, terceiro escalão, primeiro escalão no governo federal. E começou aí a primeira crise do governo Bolsonaro. O Ernesto Geisel tinha tirado os milicos da política. Com a eleição do Bolsonaro, o Bolsonaro volta a trazer os milicos para a política. Mas o Bolsonaro, em vez de trazer a milicada da reserva, você pode ir para falar, o milico pode ir para a política e tal, mas desde que esteja na reserva. Ele trouxe militares da ativa. Aí ele bicou, indo de encontro com aquilo que o Ernesto Geisel tinha montado lá no regime militar. Ele trouxe militares da ativa. A lei permite que você pode trazer um ou outro, mas ele trouxe uma cacetada, ele trouxe um caminhão, um ônibus, uma frota, ele trouxe mais milhares de militares. Isso ocasionou a primeira crise do governo Bolsonaro. Passou desapercebido. A direita, tudo passando pano, em função desse passapanismo da direita, deu da primeira faísca no governo Bolsonaro. O porta-voz, general Rego Barros, era um general chefe da comunicação social do Exército. E normalmente, quando você traz dentro das Forças Armadas, o cara que é puxado para a política, tanto na ativa, para qualquer função, normalmente na carreira ele é prejudicado. Milico não gosta de militar da ativa na política. E se deu a primeira crise do governo Bolsonaro. A segunda crise se deu ali por ocasião da saída lá do general Santos Cruz. Isso reflete lá nas Forças Armadas. Por quê? Melancia, aquele discurso binário que eu falei que emborrece e não agrega. Melancia, comunista, comunista, melancia. Então, com a saída do Santos Cruz e a lacração em massa nas redes, isso dá riscou lá também as imagens das Forças Armadas. O general Mourão, vice-presidente, que é cancelado pela direita bolsonarista desde o seu primeiro dia também. Melancia, comunista, melancia, comunista. Isso também reflete lá nas Forças Armadas. E culmina essa primeira crise, vamos dar um apanhado geral, com a saída do Rego Barros, lá da comunicação social do Bolsonaro. Se estabelece oficialmente o tal do cercadinho, porque era o porta-voz, dava notícia, falava com a imprensa, tentava fazer aquela comunicação institucional que o Bolsonaro nunca soube fazer. E passou, encerra a primeira crise do governo, abre-se uma segunda crise. O Pazuello, ministro, primeiro ele foi ser assessor do ministro 02 lá, do ministro da Saúde, para cuidar da distribuição de vacina, logística, essa coisa toda. E o Pazuello, na ativa, o Pazuello era um general da ativa, virou ministro da Saúde. Gente da ativa ocupando cargos políticos. Aí o Pazuello
sai do Ministério da Saúde, fica insustentável, ele cai e participa na ativa de uma motociata. Pazuello, general de divisão da ativa. Ele participa de uma motociata, sobe no palanque do Bolsonaro e ali, da ativa, num palanque político, deu aquela, startou uma crise. Pelos regulamentos militares, o Pazuello tinha que ser punido. Inclusive tem sigilo que deve cair agora, o Lula deve derrubar esse sigilo todo. O Pazuello não é punido, o negócio foi muito mal explicado, mal redigido e reflete nas Forças Armadas. Notem que a relação vai se deteriorando. Palácio do Planalto, alto comando. Junto disso tudo, eu chamo como uma espécie de terceira crise, vários militares da ativa, desde cabo, soldado, oficiais, sargento, começam a manifestar em rede social o que é proibido. Isso causa uma enorme incomodação, porque toda vez, e aí eu vou usar a frase do Mourão, que a política entra pela porta da frente dos quartéis, a disciplina sai pela porta dos fundos. O exército não é para se misturar em política. O exército na política é ruim para o país. O exército é apolítico, o exército é de todos os brasileiros. O exército não tem procuração para falar o nome do povo. O exército tem um comandante que é o presidente da República. Então isso vai causando incômodo. Bolsonaro, coisa que nunca aconteceu desde a redemocratização, nunca aconteceu no país, Bolsonaro pega para ser comandante do Exército e ministro da Defesa oficiais generais mais modernos. O PT nunca fez isso, Fernando Henrique nunca fez isso, desde a redemocratização. E olha que os caras odiavam os milicos. Nunca aconteceu, mas o Bolsonaro ousou fazer. Então Bolsonaro pegou o Braga Neto e o Paulo Sérgio, eles não eram os mais antigos. Não eram os mais antigos. Um virou ministro da Defesa e o outro virou comandante do Exército. Foi alçado generais mais modernos e a direita, isso agravou a crise. E aí os burroloides aí, isso agrava a crise. Isso agravou e muito a crise. Isso não é bom para o comando das Forças Armadas. O Exército é uma instituição muito conservadora. Quando ele faz isso, aí eu acho que a panela foi para o chão. Mas também passa batido aí pela imprensa, passa batido aí pela direita, passou 4 anos batido, né? Ficava só aplaudindo selfie. A direita gosta de selfie. Quando ele pegou antigo, mais moderno, para ser comandante. E todo esse angu foi só esquentando, né? Foi só esquentando. Depois teve o 7 de setembro. Lembra do 7 de setembro? Eu autorizo. Foi aquela massa para Paulista. Foi aquela massa para Brasília. Mas metade daquela massa foi esperando que desse um golpe militar. Não vem querer mentir aqui para mim. Não vem mentir aqui. Não minta aqui. Mentir para você mesmo. Essa primeira defesa do corno, ele mente para você mesmo. Sua mulher tá pelada ali na cama, não é minha. 7 de setembro, ali startou outra crise. Uma crise gigantesca. Tanto foi gigante que o Bolsonaro teve que ficar no colo do Temer. Ou vocês esqueceram da cartinha do Temer, piriri, poró, porque senão startou uma outra crise. Que porra é essa de autoriza, esse negócio? Que negócio é esse, cara? É um movimento. Mas muita gente foi lá para ter o golpe de Estado e tal. Aí Bolsonaro arregou, os mais radicais. Bolsonaro arregou e tal. Mas quase caiu depois. Depois ele ficou pianinho. Lembra que ele ficou bom menino? E aí teve a eleição. A eleição com todo esse passado fervendo, a panela fervendo nesse passado todo aí, nessa ebulição de crise, teve eleição e o Bolsonaro perde a eleição. Não vem com esse negócio de fraude. Não sei. Cobrem agora do seu deputado, do seu senador, aprimoramento naquele
disputa da eleição teve negócio de código-fonte, ministro da Defesa, o Ministério da Defesa é um ministério político. E aí usaram as Forças Armadas, aí o pessoal do alto comando, por que tá fazendo TSE, vê porra de urna, cara, não é papel nosso. E aí aquilo ali acarretou uma série de desgastes, aí vinha aquelas notas dúbias, meio política, meio militar. Isso causou um enorme desconforto e no meio disso tudo teve a perda da eleição. E aí teve os acampamentos, logo subsequentes, e o Bolsonaro quieto. Alguns se iludem. Ai, adoro Melico. Não adora porra nenhuma. Vive metendo pau em Melico. Na primeira, toda vez que tem oportunidade, mete o pau. Historicamente isso, né? E ficam aí nessa hipocrisia do caramba. Aquela manifestação e isso um sério prejuízo para o Exército. E o Bolsonaro em silêncio. E o negócio... E o Bolsonaro quieto. O Bolsonaro tinha que ir lá falar, não vai ter golpe. Não vai ter nada. Mas... por que não falou? Porque agora se descobriu aquelas minutas mandrake lá de golpe. Devia estar estudando aquelas minutas mandrake e ficando quieto para manter militância. E quem está pagando a conta, quando ele está mantendo militância, com seu silêncio, mantendo a turma que idolatra político, ele vai mantendo essa militância. E à medida que ele vai mantendo a militância do lado, o prejuízo para o Exército, a conta vai ficando maior para o Exército. A conta começa aqui, a conta começa a aumentar para o Exército. Por quê? Você mantém militância do lado, aí a turma fica igual foca, se ele mandar comer merda, nego come, e a conta vai aumentando para o Exército, vai aumentando. E os caras estão putos. A conta vai aumentando para o Exército. E essa conta chegou num patamar insustentável. A conta ficou toda para o Exército pagar. Não tinha nenhuma possibilidade de ter golpe. Nunca teve. Estou falando, as crises vai lá do primeiro ano, só está gravando. Note que ela só vai escalando. E aí, o Bolsonaro, pica a mula, deita o cabelo, vai embora. Antes de terminar o mandato, foge lá para os Estados Unidos, foge, se exilou, sei lá. Mas não é papel do comandante das Forças Armadas fugir. Foi embora, ou embora, fugir, não sei ainda. E deitou o cabelo. E deixou a conta para os milicos pagarem. Tanto é que vocês estão xingando o milico, não estão? Estão xingando. Estão xingando. O milico não tem a ver com a milico, não tem a ver com essa porra. Quem tem a ver é o político. Ó, ele deitou o cabelo. Isso tudo é conta para o Exército pagar. O comandante que pegou um abacaxi, o general Arruda, não deixou a polícia entrar. Caiu o general Arruda. Por isso que a do Lula, a crise do Lula, é o 5º capítulo. E caiu o general Arruda, menos por conta dessas ações da polícia lá no acampamento, que protegeu, mais por conta da interferência que o Lula não queria que o coronel Cid, nomeado para o Batalhão de Ações de Comando, tem um inquérito lá no Supremo, e aí o general Arruda, não vou trocar, então troca o Arruda. Foi o Lula demitiu. Por isso que eu digo, essa crise com o Exército, ela vem do primeiro ano do governo Bolsonaro e agora está ficando mais clara, que é o 5º capítulo. E aí colocou o general Tomás, que era o comandante militar Sudeste, lá de São Paulo, por conta de um discurso dele, milico, falando aquilo que o Ernesto Geisel falou lá atrás. Milico não tem que entrar nessa porra de política. E aí, por conta daquele discurso, o Lula o colocou, e ele era antigão, colocou ele de comandante do Exército. A esquerda, esse é o general modelar. A direita, melancia. Aí fica o discurso binário. Nem a esquerda, nem a direita estão certo, porque, porra, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos deixar o homem trabalhar. Entendeu? A crise militar, eu te dei um apanhado geral da crise militar, lá do primeiro ano até o ponto que ela está. Tanto da direita quanto da esquerda adotam as práticas petistas. Acham bonitinho adotar a prática petista, não é? A gente ganhou em 18 porque não adotamos essas práticas. Aqui a gente vai falar o que é certo, o que é errado, tanto faz se o cara é de direita ou de esquerda. Sou um conservador, quero o bem do meu país e quero o bem do seu cérebro. Abra o cérebro, pensa fora da caixa, não seja enrolado por essa turma que aí está nos esfolando desde o Império.
Não, desde a República. O imperador era legal.